Automação industrial. Para entender o que significa automação industrial, podemos analisar a história da indústria ao longo dos anos. Cada vez mais a tecnologia vem avançando para aprimorar as técnicas de produção. O uso de máquinas mais sofisticadas no processo de produção faz parte da automação industrial. Isso vem acontecendo em muitos segmentos, como a geração e distribuição de energia, transportes, fabricação de produtos, entre outros. Um de seus principais objetivos é ter mais autonomia nos processos de fabricação, além de reduzir o tempo da produção das mercadorias. Esse é um conceito ligado à indústria 4.0, conhecida como a quarta revolução industrial, que nós falaremos mais adiante nesse mesmo vídeo. Isso porque tecnologias como a inteligência artificial e a computação em nuvem estão sendo muito mais exploradas pelas empresas. Desse modo, podemos entender o que a automação industrial e a sua importância para o desenvolvimento. História da automação industrial. A automação se inicia a partir do momento em que a humanidade substitui os métodos manuais de produção e passa a colocar máquinas em seu lugar. No século XVIII, os primeiros dispositivos semiautomáticos foram criados. Entretanto, somente no século XX, por volta dos anos 50, esse conceito se difundiu na manufatura, com máquinas completamente automatizadas. Foi quando muitas atividades realizadas manualmente passaram a ser feitas com o uso de tecnologia. Isso ajudou a aumentar a produção, fabricando mais mercadoria em menos tempo e sem perder a qualidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia evoluiu ainda mais e foram criadas as primeiras máquinas por comando numérico, além dos sistemas de controle já na década de 70. Vieram os computadores, que tinham a função de controlar grandes sistemas de automação. Logo foram substituídos por uma máquina mais avançada, o controlador lógico programável. Esta era projetada especialmente para os processos industriais e é o tão conhecido CLP, ou em inglês PLC. Por fim, com a chegada dos anos 90, veio o avanço na tecnologia dos computadores com alta capacidade de processamento. Isso possibilitou que os sistemas se tornassem mais eficientes, além de mais rápidos e confiáveis. A produção aumentou a sua escala e reduziu os custos, o que gerou mais lucro para as empresas. Vantagens da automação industrial. Sabendo o que é a automação industrial, é possível verificar as suas principais vantagens. Veja algumas delas. Redução de custos. Com a possibilidade de produzir mais mercadoria em menos tempo, a empresa acaba reduzindo custos e obtendo um maior lucro. Outra forma de economizar custos é diminuindo os erros. Como o processo é automatizado, as falhas diminuem consideravelmente e o prejuízo financeiro também. Segurança. Outra vantagem é a segurança no chão de fábrica. Com máquinas automatizadas, não é necessário que os colaboradores exerçam funções perigosas na produção. Isso evita acidentes com máquinas e dá mais segurança para os profissionais. Controle de produção. A tecnologia também favorece um melhor controle de produção. Com um sistema de gestão, por exemplo, é possível gerir desde a fabricação dos produtos até a sua distribuição. Todas as informações sobre a cadeia produtiva são registradas e armazenadas. Assim, o gestor pode ter total controle sobre a empresa. Qualidade. A automação também influencia na qualidade dos produtos, uma vez que auxilia no processo de testes e também nas etapas de verificação. Com isso, a empresa tem mais facilidade em seguir os padrões de qualidade, além de atender
as normas legais e padrões necessários para exportação e escala dos negócios. Tempo de produção. Como já mencionado anteriormente, um dos principais benefícios da automação industrial é a considerável diminuição no tempo de produção. Isso porque possui alta precisão e agilidade, principalmente em atividades repetitivas. Flexibilidade. A automação permite também que a empresa produza conforme a demanda. Esse é um conceito chamado just in time, ou seja, apenas quando há demanda verdadeira do produto. Desse modo, a linha de produção fica mais flexível, além de enxuta e adaptável. A diferença entre automação e mecanização. A automação industrial permite realizarmos algum trabalho através de máquinas controladas automaticamente. Já a mecanização simplesmente se limita ao emprego de máquinas para executar alguma tarefa, substituindo o esforço físico. Indústria 4.0. Inteligência artificial, robótica, nuvem, internet das coisas, termos que há alguns anos não eram nada conhecidos, hoje já fazem parte do cotidiano de todos nós. São tecnologias que fazem parte de um conceito bem familiar no setor industrial, a Indústria 4.0, batizada também de Quarta Revolução Industrial. Esse fenômeno está mudando em grande escala a automação e a troca de dados, bem como as etapas de produção e os modelos de negócios, por meio do uso de máquinas e computadores. Inovação, eficiência e customização são as palavras-chave para definir o conceito de Indústria 4.0. A Indústria 4.0 tem impacto significativo na produtividade, pois aumenta a eficiência do uso de recursos e no desenvolvimento de produtos em larga escala, além de propiciar a integração do Brasil com cadeias globais de valor. Além disso, implicará em transformações na gestão empresarial, principalmente na estratégia para implementar tecnologias, como a cooperação entre as áreas de tecnologia da informação, o TI, e as áreas de produção e manutenção, por exemplo. Conceito da Indústria 4.0. A Indústria 4.0 é um conceito que representa a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, com o objetivo de promover a digitalização das atividades industriais, melhorando os processos e aumentando a produtividade. Principais tecnologias da Indústria 4.0. A incorporação da robótica avançada, dos sistemas de conexão máquina-máquina, da internet das coisas e dos sensores e atuadores utilizados nesses equipamentos possibilita que máquinas conversem ao longo das operações industriais. Isso pode permitir a geração de informação e a conexão das diversas etapas da cadeia de valor do desenvolvimento de novos produtos, projetos, produção e até mesmo no pós-vendas. Exemplos de tecnologias utilizadas na Indústria 4.0. Inteligência artificial. Aplicação de análise avançada e técnicas baseadas em lógica, incluindo aprendizado da máquina para interpretar eventos, analisar tendências e comportamentos de sistemas, apoiar e automatizar decisões e realizar ações. Computação em nuvem. É a distribuição de serviços de computação, servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software, análise, inteligência pela internet, com a utilização de memória, capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores hospedados em um data center, proporcionando recursos flexíveis e economia na escala. A computação em nuvem permite às empresas acessar recursos computacionais abundantes, como um serviço e a partir de distintos dispositivos remotos. Dessa forma, evitam-se investimentos altos
em equipamentos e equipe de suporte, permitindo a empresas focarem os seus investimentos nas suas próprias atividades principais. Big Data é uma abordagem para atuar em dados com maior variedade e complexidade, que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior, usados para resolver problemas de negócios. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados não consegue gerenciá-los. São utilizadas técnicas estatísticas e de aprendizagem de máquina para extrair informações relevantes aos negócios, inferências e tendências não possíveis de se obter com uma análise humana, por exemplo. Cibersegurança é um conjunto de infraestruturas de hardware e software voltado para a proteção dos ativos de informação, por meio do tratamento de ameaças que põem em risco a informação que é processada, armazenada e transportada pelos sistemas de informação que estão interligados. Internet das coisas. Interconexão entre objetos por meio de infraestrutura habilitadora, eletrônica, software, sensores e ou atuadores, com capacidade de computação distribuída e organizados em redes, que passam a se comunicar e interagir, podendo ser remotamente monitorados e ou controlados também, resultando em ganhos de eficiência e velocidade. Robótica avançada. Dispositivos que agem em grande parte ou parcialmente de forma autônoma, que interagem fisicamente com as pessoas ou o seu ambiente e que são capazes de modificar o seu comportamento com base em dados de sensores. Manufatura digital é o uso de um sistema integrado, baseado em computador, que consiste em simulação, visualização 3D, análises e ferramentas de colaboração para criar definições de processos de manufatura e produtos simultaneamente. Manufatura aditiva consiste na fabricação de peças a partir de um desenho digital, feito com um software, sobrepondo finas camadas de material uma a uma por meio de uma impressora 3D. Podem ser utilizados materiais como plástico, metal, ligas metálicas, cerâmica e areia, entre outros. Integração de sistemas. União de diferentes sistemas de computação e aplicações de software física ou funcionalmente para atuar como um todo coordenado, possibilitando a troca de informações entre os diferentes sistemas. Permite a empresas um olhar mais abrangente sobre o seu negócio. As informações em tempo real sobre o processo produtivo influenciam na tomada de decisões gerenciais mais rapidamente, bem como decisões estratégicas sobre o negócio da empresa conseguem ser mais facilmente implantadas na planta de produção. Somente a instalação de pacotes ERP não se enquadra, mas a sua integração a sistemas de controle de produção industrial, sim. Sistemas de simulação. Utilização de computadores e conjunto de técnicas para gerar modelos digitais que descrevem ou exibem a interação complexa entre várias variáveis dentro de um sistema, imitando processos do mundo real. Digitalização. Consiste no uso de tecnologias digitais para transformar processos de produção, de desenvolvimento de produtos e ou modelo de negócios, visando a otimização e eficiência nos processos. A transformação digital abrange projeto e implementação de um plano de digitalização, sensoriamento, aquisição e tratamento de dados. Benefícios da indústria 4.0. Os benefícios alcançados com a implementação da indústria 4.0 são muitos. O uso das tecnologias digitais na indústria permitiram aumentar em 22% em média a capacidade produtiva de micro, pequenas e médias empresas dos segmentos de alimentos e bebidas, metal mecânica, moveleiro,
vestuário e calçados. Muitos ainda acreditam que falar de indústria 4.0 é falar de ferramentas complexas, extremamente caras e que somente grandes empresas, grandes corporações com atuação internacional têm acesso ao novo modo de produção. Por meio do Programa Piloto Indústria Mais Avançada, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, executado entre maio de 2018 e outubro de 2019 em 43 empresas de 24 estados, constatou-se o impacto na produção do mercado com o uso de ferramentas de baixo custo, como, por exemplo, sensoriamento, computação em nuvem, internet das coisas, IoT. A conclusão do programa mostra que o ganho de produtividade está mais relacionado com o quanto se aprende com o processo produtivo e como esse aprendizado se transforma em ações concretas. As microempresas foram as que mais se beneficiaram do uso inicial de tecnologias digitais, a indústria 4.0 no Brasil. O desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil envolve desafios que vão desde os investimentos em equipamentos que incorporem essas tecnologias até a adaptação de layouts, adaptação de processos e das formas de relacionamento entre as empresas ao longo da cadeia produtiva, criação de novas especialidades e desenvolvimento de competência, entre outras. O cruzamento de informações que permite conectar o pedido de compra, a produção e a distribuição de forma autônoma, sem que as pessoas precisem tomar decisões a todo momento, por exemplo, exigirá novas formas de gestão e engenharia em toda a cadeia produtiva. Poucas empresas estarão preparadas para enfrentar todas essas mudanças de uma vez. Existem, por outro lado, milhares de empresas que deverão participar do processo de difusão dessas novas tecnologias paulatinamente, de acordo com as suas trajetórias, suas capacitações e suas estratégias. Nesse conceito, o foco de uma iniciativa visando o desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil deve ser o de empresas que mais cedo entrarão no novo paradigma e estimular as demais a apresentarem a sua inserção nessa nova onda, sob o risco de não conseguirem sobreviver no novo ambiente competitivo. Além disso, a indústria 4.0 contribui para uma maior participação do país nas cadeias globais de valor, como nós falamos anteriormente. Quais os impactos da indústria 4.0 no Brasil? Pesquisas realizadas por diversas consultorias têm estimado os impactos que o avanço da digitalização da economia poderá ter sobre a competitividade no Brasil. A Accenture, por exemplo, estima que a implementação das tecnologias ligadas à internet das coisas deverá impactar o PIB brasileiro em aproximadamente 39 bilhões de dólares até 2030. O ganho pode alcançar 210 bilhões, caso o país crie condições para acelerar a absorção das tecnologias relacionadas, o que depende de melhorias no ambiente de negócios, na infraestrutura, programas de difusão tecnológica, aperfeiçoamento regulatório e etc. Estima-se que até 2025, os processos relacionados à indústria 4.0 poderão reduzir custos de manutenção de equipamentos entre 10% e 40%, reduzir o consumo de energia entre 10% e 20% e aumentar a eficiência do trabalho entre 10% e 25%. Além desses impactos, haverá toda uma série de possíveis consequências da disseminação e da consolidação da indústria 4.0, que exigirão uma nova concepção de política industrial para o Brasil. Entre elas, merecem destaque a redução das vantagens comparativas espúrias, que tenderão a ser solapadas pelos ganhos de produtividade decorrentes da adoção das novas tecnologias, com a possibilidade
de redefinir fatores determinantes de localização de investimentos produtivos e também a ampliação da cooperação entre agentes econômicos, cujas operações serão cada vez mais integradas. O esforço da competitividade que se estabelece entre sistemas produtivos, que incluem empresa, fornecedores, clientes e o ambiente em si. O estabelecimento de novos modelos de negócio e a inserção nos novos mercados, com a possível redefinição de setores de atividade econômica, a ampliação da escala dos negócios, o surgimento de novas atividades e novas profissões, que demandarão adaptação no padrão de formação de recursos humanos. Indústria 4.0 e a revolução da energia térmica. Nesse contexto, a automação e a indústria 4.0, destacamos algumas mudanças que ocorrem a passos largos dentro da indústria em energia térmica, tanto em sistemas de refrigeração industrial quanto de aquecimento. Os sistemas manuais estão completamente obsoletos e não atendem mais às demandas nem do mercado interno e nem do mercado de exportação. Dessa forma, foram substituídos nos últimos 20 anos, basicamente, principalmente por sistemas automáticos e automatizados no modelo on-off, ou seja, utilizando equipamentos como válvula solenoide, pressostatos, termostatos, válvulas termostáticas, pneumáticas e outras. Porém, com o avanço das tecnologias, está cada vez mais comum a migração dos sistemas on-off, ou liga e desliga, para os sistemas proporcionais, ou seja, sistemas que funcionam através de sensores, controladores e válvulas de acordo com a demanda exata de energia e produção daquele exato momento. Dessa forma, termos como eficiência energética nunca estiveram tão em alta. Exemplos de aplicações assim em refrigeração industrial são, por exemplo, a alimentação de líquido de separadores feita com transmissores de nível e válvulas modulantes, controle de ventilação de condensadores e do funcionamento de compressores feita com transmissores de pressão e inversores de frequência, controles de quadros de válvulas completos através de controladores dedicados, lendo e operando todas as válvulas. Em aquecimento industrial, estações de redução de pressão e controle de temperatura completamente automatizada e esquídeos geradores de água quente com controle e histórico constante e automático. Dessa forma, as oportunidades do mercado de automação e energia térmica associados são enormes no Brasil, principalmente dentro de indústrias como a de bebidas e alimentos, que crescem como nunca antes associadas ao agronegócio brasileiro. Profissional de automação industrial. O técnico ou tecnólogo em automação industrial é o responsável pelo funcionamento das máquinas e pela modernização dos processos produtivos de uma indústria. Assim, ele projeta e desenvolve componentes robóticos e sistemas de integração e automação industriais. Outras funções desse profissional são controlar e automatizar processos e máquinas, calibrar máquinas, desenvolver projetos, elaborando diagramas lógicos e desenhos técnicos do processo, especificar hardwares de controladores lógicos programáveis, executar manutenções programadas preventivas, atuar em trabalhos de campo, efetuando instalações e manutenção em serviços de automação. Além disso, esse profissional busca aumentar a produtividade e os resultados de uma indústria, ao mesmo tempo em que consegue diminuir os custos operacionais do processo. Áreas de atuação: química, bebidas e alimento, farmacêutica, papel e celulose, petroquímica, metalúrgicas, siderúrgicas, mineradoras e muitas outras. Por ser uma profissão considerada recente, acredita-se que esse mercado irá se expandir consideravelmente
nos próximos anos, visto também que todas as indústrias estão buscando automatizar os seus processos. Empregos desaparecem e outros nascem. O mundo é assim. Enquanto empregos que faziam parte da linha de montagem de um produto em meados de 1960 não existem mais por causa das máquinas, outros empregos surgiram por causa das próprias máquinas, que é o caso do técnico em automação, por exemplo. Portanto, as máquinas não substituem os humanos, e é importante ressaltar isso. Qual é o salário de um técnico de automação industrial? Os salários variam de acordo com qual é a empresa que está contratando, quais e quantos dias serão trabalhados por semana, qual a carga horária do trabalho, qual região do Brasil que a empresa está localizada. A partir de todas essas variáveis, é difícil afirmar um número inteiro, porém, a média salarial varia no valor de R$ 5.000. Portanto, dependendo dos fatores citados acima, o profissional pode ganhar entre 3 até R$ 10.000 ou talvez mais se for um profissional autônomo, um empreendedor. Mercado de trabalho para a indústria 4.0. Com tantas mudanças, o profissional inserido na indústria 4.0 precisa estar adaptado a essa nova realidade. É fundamental qualificar os profissionais das empresas em técnicas como programação, robótica colaborativa e análise de dados, assim como desenvolver competências socioemocionais, com métodos para estimular a criatividade, o empreendedorismo, a liderança e a comunicação. O levantamento realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, apontou as profissões de nível médio a superior que devem ganhar relevância, se transformar ou surgir nos próximos anos. Essas áreas estão entre as que devem ter os seus processos transformados e que apostam na dominância das tecnologias digitais para a competitividade dos seus negócios na próxima década. A previsão é que surjam 30 novas ocupações em 8 áreas, com perfis distribuídos nos segmentos automotivos, alimentos e bebidas, máquinas e ferramentas, petróleo e gás, têxtil, vestuário, química, petroquímica, tecnologia da informação e comunicação e construção civil. Dessa forma, nós encerramos o nosso conteúdo de hoje, nos colocando sempre à disposição de vocês para trocarmos juntos novas ideias e desenvolvermos soluções. Nós estamos entrando nessa onda de indústria 4.0 há alguns anos, nessa quarta revolução industrial. Falamos sobre automação, sobre processos de desenvolvimento e queremos saber a sua opinião também. Fala para nós o que você acha, entre em contato conosco e se tiver processos térmicos de refrigeração e aquecimento na sua indústria para automatizar, não deixe de falar conosco. Um abraço.